Bom, deu erro aí, fui colocar pra gravar, eu acho que acabou dando algum erro, não gravou. Então vamos lá, deixa eu repetir aqui, eu tô fazendo a questão 153, né, da prova amarela. Então que ela fala que tem um tanque, deixa eu pegar aqui pra ler novamente, que ela fala o seguinte: você tem um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo, ele te dá uma figura parecida como essa, tá? Que tem no seu anterior dois anteparos aqui, que ele chama de esses dois anteparos, né, que vai ter uma altura h sobre 2, tem um anteparo maior e um anteparo menor com uma altura h sobre 4. Esses anteparos, eles dividem o tanque em três regiões iguais, então L sobre 3, L sobre 3 e L sobre 3, dado que o comprimento é L, tá? E, bom, aí ele vai falar que vai ter uma entrada aqui de água, onde vai começar a entrar água numa vazão constante, que é importante. E ele diz que para você encher todo esse tanque leva 12 horas. E aí ele vai perguntar o gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água dentro daquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento. Então a água vai entrando, ela vai enchendo primeiro aqui essa primeira região, até chegar nessa primeira altura máxima, que ela vai atingir h sobre 2, depois ela vai começar a ser despejada aqui nessa outra, né? Por mais que você coloque, vai colocando água aqui, né? Isso é um princípio físico, né? Tem um anteparo, conforme você vai colocando água, vai enchendo. Como aqui já não tem mais um anteparo, a água não vai continuar subindo, né? Ou a água, o líquido que você está despejando aqui, ela vai começar a transbordar para cá e vai enchendo aqui. Bom, e aí, o que a gente tem que fazer é ver quanto que corresponde aqui, se leva 12 horas para encher o total, né? Quanto que levaria, como a vazão é constante, quanto que levaria para encher essa primeira parte e atingir essa altura máxima aqui. Bom, e aí o nosso objetivo é calcular o gráfico aqui, eu já estou dizendo que é a letra B, né? O gráfico da altura, né? Maior altura, assim, MH maior altura em função do tempo. Como a vazão é constante, eu tenho que o volume total aqui, que eu estou chamando de V, que é o volume do paralelepípedo, está numa razão V para 12, né, que leva 12 horas para ser enchido. Isso tem que estar na mesma razão de qualquer, como a vazão é constante, né, qualquer outro volume que for preenchido aqui pelo intervalo de tempo que demora para preencher esse volume. Então, por exemplo, esse volume aqui corresponde a 1/3, é um paralelepípedo também, né, reto, que vai ser largura vezes a extensão é a mesma, né? O que vai mudar aqui é justamente o comprimento e a altura, que agora vai ser h sobre 2. Então você vai ter que, esse cara aqui, né, ele corresponde a quanto do volume total? Só você pensar o seguinte, se o anteparo fosse até a altura máxima aqui do paralelepípedo, até o h, né, ele seria exatamente 1/3 do volume total, né, porque eu teria aqui, como aqui é L sobre 3, né, eu teria 1/3 do volume total, eu estaria dividindo em três regiões iguais. Mas na verdade, então eu teria 1/3 de V. Mas como eu estou indo só até h sobre 2, eu tenho metade desse 1/3. Então 1/3 vezes 1/2 do V. Ou seja, eu tenho 1/6 de V. E aí, essa coisa como a vazão é constante, isso que tem que estar na mesma proporção, o V corta. O que a gente tem aqui do ΔT vai ser 12 sobre 6, 2 horas. Tá? E por que é linear, né, esse enchimento aqui? Porque a vazão é constante. Então, conforme você vai enchendo, a altura máxima, que com o tempo é linear, né? O que eu estava tentando explicar numa gravação anterior que não estava gravando, se você chamar φ a vazão, que é justamente a quantidade de volume, um ΔV que entra por um determinado intervalo de tempo, isso aqui ele diz que ele que é constante. E aí, o que você tem é o seguinte, φ vezes ΔT é igual a esse volume. O volume que vai sendo enchido, por exemplo, nesse primeiro momento aqui, ele vai ser L sobre 3, vezes uma extensão aqui que eu estou chamando de x, ele não chama, mas eu estou chamando de x. E aí, o h sobre t aqui, só h sobre t. Um h sobre t que seria a altura aqui que vai subindo, né? Isso aqui seria o h sobre t, que eu estou querendo dizer. Então, conforme você vê aqui que a relação entre o h e o tempo é uma relação linear, diretamente proporcional, né? Por isso que é uma reta, um gráfico. Porque a vazão é constante. Enfim. E aí o que eu tenho que saber agora é o quanto de intervalo que vai durar o platô, que é a região aqui que depois de atingir a altura máxima, a água vai encher toda essa região aqui novamente, até voltar a atingir essa altura máxima e, portanto, continuar subindo e preencher todo o tanque. Bom, vai ser
como a altura a água vai demorar para voltar a essa altura aqui, e aqui vai ser justamente quando a água preencher metade do volume, né? Se ela leva 12 horas para encher o volume total e a vazão é constante, ela vai levar 6 horas para encher, para voltar a essa altura aqui e encher metade do volume. Portanto, depois de 6 horas, dado que aqui já tinham se passado 2 horas, né, que a gente calculou para encher essa primeira parte, para chegar em 6 vão faltar mais 4 horas. Por isso que o intervalo aqui de platô é de 2 até 6. Portanto, o gráfico é a letra B. Tá bom? A questão 154 é uma questão simplesmente para você calcular a média, tá? Então, estava tentando fazer ali, deu um erro na gravação, eu tive que cortar, que é o seguinte, né? Ele te dá um contrato de vários serviços disponíveis na internet e apresenta uma quantidade excessiva de informações. E aí ele te dá 6 contratos e dá o tempo necessário para a leitura completa de cada contrato em minuto. E ele vai pedir a média disso. Então, uma média simples, né? Média aritmética. Eu vou pegar o contrato A, que leva 36 minutos, mais o B, que leva 17 minutos, mais o C, que leva 27 minutos, e aí você tem o D, o E e o F, que levam 13 minutos, portanto, mais 3 vezes 13. Tá? Aí você tem que dividir todo mundo por 6, né? Se você fizer essa conta aqui, esse cálculo, você vai ter o seguinte, e ele quer uma aproximação, ele quer o resultado aproximado com uma casa decimal. Então aqui, ó, é 17 com 27, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 30, 7 com 7, 14, aqui dá 44, 40 com 30 são 70, 6 com 4 são 10, e aí vai dar 70 mais 10, 80, mais 3 vezes 13, isso sobre 6. Efetuando esse cálculo, 80 mais 39, né? E 80 com 39, ou melhor, né? Vamos fazer por partes aqui, ó. 80 é mesmo, dividido por 6, né? Que é a mesma coisa, 40 terços. Mais, aqui vai dar 13 meios. E ele quer o resultado aproximado, né? Então, isso aqui é 40 terços. Vai o 3, certo? Que é 13. 13 só com uma casa decimal. Não, o que eu tô fazendo aqui é dividindo 40 sobre 3. Vai 1, 3, 1, 0, 3, 9, sobra 1, certo? Vírgula, 0, vem o 13 novamente, certo? E vai ficar uma dízima periódica, né? Então vai ficar 13,3, isso, mais o 13,2, que é 6,5, né? Então o resultado é 13,3 mais 6,5, portanto o resultado vai ser justamente 19,8. E a resposta correta é a letra C, tá? Questão 155. 155 é o seguinte, um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção do seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor circular em azul, de um sensor colocado no ponto S. E essa área depende da medida do ângulo alfa em grau e do raio R em metro. Vou fazer o desenho aqui, eu explico melhor o que ele está querendo dizer aí, tá bom? Então é o seguinte, ele te deu um semicírculo, no ponto S ele vai colocar um detector, um sensor na verdade, e aí a área que vai ser coberta por esse sensor é justamente a área do setor circular aqui, né? Que vai depender do ângulo alfa e do raio, né? Da circunferência, né? E aí é evidente que, como que calcula, né, a área do setor circular? Só se fazer uma regra de 3 simples, né? Se você pega, por exemplo, a circunferência completa, certo? E dividir ela no meio, aqui eu tenho um semicírculo, né? A área total é πr ao quadrado, né? E a área da semicircunferência é metade, πr ao quadrado sobre 2. O que aconteceu é que você tinha um ângulo total de 2π, e corresponde a uma área de πr ao quadrado. E aí, para um ângulo π, ou seja, quando você divide o ângulo em radiano sobre 2, a área cai também pela metade. Se você divide o ângulo em 4 partes, o 2π passa a ser π sobre 4, ou seja, você dividiu aí o ângulo total, né? Você já tinha π, e agora você vai dividir ainda mais uma vez por π sobre 2. A gente divide por 2, né?
Isso aqui tá errado, não é π sobre 4, não. É π sobre 2. 90 graus é π sobre 2. Π sobre 4 é 45. Ou seja, você dividiu mais uma vez por 2, né? Ou seja, de 2π para π sobre 2, você reduziu um fator de 4 vezes, né? E é evidente, a área vai ser 4 vezes a área do círculo total. Então é uma regra de 3 simples, né? Então se π, um ângulo de π radianos, eu tenho uma área de πr ao quadrado sobre 2, então para o ângulo alfa, a área do setor circular, vou chamar de A, vai ser justamente o alfa, o ângulo alfa, né, em radianos, vezes r ao quadrado sobre 2. E aí a questão vai falar o seguinte, que o proprietário ele vai querer colocar, então, um sensor e ele dispõe de 5 tipos de sensores. Que alfa igual a 15, raio igual a 10, alfa igual a 30, R igual a 22, enfim. E aí ele fala o seguinte, que o proprietário quer colocar aí o sensor que seja capaz de cobrir no mínimo uma área de 70 metros quadrados, só que com o menor preço possível. E ele diz que o preço, é claro, vai depender aí dos parâmetros, né? O aumento do ângulo, o aumento do raio, aumenta a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor, é isso que ele fala. Portanto, ele quer que no mínimo seja 70 metros quadrados, a área de cobertura, né? Mas que não seja tão caro, né? Não pode ser muito maior do que 70 metros quadrados. Então, se você calcular ali, você tem que fazer esse cálculo aqui para todos aqueles que ele especificou ali, né? Então, por exemplo, para o tipo 1, o que você teria? Você teria alfa igual a 15, então a área para o tipo 1 vai ser o alfa igual a 15, aí tem que transformar para radianos, né? Então, quando você transforma para radiano, 15 sobre 180 π, e isso vezes o raio ao quadrado, nesse caso é 20 ao quadrado sobre 2. Certo? Essa área 1 vai ser o 15 graus com 180, a gente pode simplificar, né? A gente pode dividir todo mundo diretamente por 3. Isso aqui então vai dar 5π sobre o 60, certo? E aí 20 ao quadrado, isso são 400, ou melhor, 20 sobre 2, 10, 10 vezes 20, 200. Também daria na mesma, né? E aqui simplifica. Ele ainda pede para considerar π igual a 3. Então, se a gente considera o π igual a 3, aqui eu ainda vou ter 2, 5 vezes 20, 100, 100 sobre 2, 50. Já não é o que a gente quer, né? A gente quer no mínimo 70 metros quadrados. A área por segundo agora são 30 graus. Então, 30 sobre 180 vezes π e o raio 22. Então, 22 ao quadrado sobre 2. Novamente vai cortar, aqui dá para simplificar, dá para dividir todo mundo por 3, né? Vai ficar o π, que a gente vai considerar como 3, sobre 9. 22 vezes 22 sobre 2. 3 sobre 9 fica 3. Aqui dá 11. E isso, errei alguma coisa? Acho que não, né? Não, claro que errei. Aqui é 6, né? Aqui é 6. Quando eu simplifiquei aqui por 3, o 18 sobre 3 é 6. Certo? E o 3 com 6 aqui fica 2. Aqui sim. E aí aqui também dá para simplificar, fica 11 vezes 11. Então a área do segundo, 11 vezes 11, 11 vezes 10, 110, 121, portanto, né? Metros quadrados. Metros quadrados. A área do 3, sensor 3 são 40 graus, então 40 sobre 180, vezes π, vezes o raio ao quadrado, que é 12 ao quadrado, sobre 2. Agora 4 com 18, dividir todo mundo por 2, né? Vai ficar 2 nonos. Aí o 12, 12 dá para simplificar, né? Vou escrever assim, o 2 aqui já para matar, vai ficar 12 vezes 12 sobre 9. E ainda tem o 3 aqui, né? Que é 3. Então aqui já dá para matar, vai ficar 3 também. E aqui 4. Então 4 vezes 12, bom, dá 48, né? 48 metros quadrados. A área do 4, o único, por enquanto, que é o correto, é a área do 2, né? Que pelo menos é maior do que o mínimo necessário. Só que é muito maior, né? Provavelmente deve ter um aí que se aproxima mais. Então você tem 60 graus agora. Tô comendo a folha aqui. Então 60 graus, 60 dividido por 180, π r ao quadrado, que eu já vou escrever assim, ó, 16 vezes 16 sobre 2, tá? Aqui já dá para simplificar todo mundo direto. Vai ficar 3.
que já vai matar a copia, que ele pede para considerar com 3. Aqui é 8. 8 vezes 16, 8 vezes 10, 80. E 8 vezes 6 são 48, certo? Então 80 com 48 são 128 metros quadrados. Ainda é o segundo, né? E por fim, a área do sensor 5, o último, é 90. 90 graus é a área que cobre, né? Com um raio de 10. Então, π, o raio de 10 eu já vou escrever como 100, 10 ao quadrado, sobre 2. Aí aqui 9 com 18 já é 2. Aí vai ficar 50, 50, 25, 25 vezes 3. 25 vezes 3, 75 metros quadrados. Portanto, esse cara aqui é o ok, né? O correto. Então, a resposta, letra E. E aí eu vou parar por aqui, as demais questões eu trago em outro vídeo.